O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você sabe como funcionam as torres de parques de diversão que são capazes de, em alguns segundos, despencar os passageiros de centenas de metros de altura de forma totalmente segura? Nessas torres são utilizados os freios magnéticos. Esse efeito é utilizado também nas frenagens de trens, guinchos de grandes guindastes e mesmo em carretilhas de pesca. Essa frenagem acontece quando uma placa metálica oscila entre os dois polos de um eletroímã, ou seja, no caso das torres, quando os passageiros estão caindo em alta velocidade, os ímãs são os responsáveis por frear e fazer com que todos cheguem seguros ao chão. E quem vai explicar melhor esse fenômeno pra gente é o estudante de física Kaique. Olá, Kaique, tudo bom? Tudo bom. Como é que funciona o freio magnético? Então, primeiramente eu vou mostrar para você que aqui eu tenho 4 espátulas, certo? 3 espátulas de metal, que estão aqui nas extremidades, e no meio aqui uma espátula de acrílico, correto? Então vamos começar colocando a espátula de acrílico, de plástico, para oscilar aqui como se fosse um pêndulo, ok? Então eu coloco ela aqui e solto ela. Não freou? Não. Então note, aqui eu tenho 2 ímãs, certo? Um polo sul, um com polo sul e outro com polo norte ali. Então ela começa a oscilar e nada acontece. Então a espátula de acrílico, de plástico, passa pelo ímã e nada acontece. Se eu tiro a espátula de plástico aqui e pego um ímã, certo? Eu noto que não existe interação nenhuma com a espátula de plástico e o ímã, ok? Não atrai a espátula com o ímã, tá? Então agora eu vou pegar uma espátula metálica, de alumínio. Note que também a espátula de alumínio, ela não interage com o ímã. É um material que não é um material ferromagnético, então ela não tem interação com o ímã, ok? Mas se eu coloco ela para oscilar aqui entre esses 2 ímãs, como um pêndulo novamente, como a gente fez antes com a espátula de plástico, note o que acontece. Freou? Isso, ela freia. Isso? Ela freia pelo seguinte: quando você aproxima um material condutor, o alumínio é um material, é um metal, né? Por ser um metal, é um bom condutor. Então, quando eu aproximo esse material bom condutor do ímã, perto do ímã, o que acontece? Eu estou variando o campo magnético do ímã na espátula. E através da lei de Faraday, a gente sabe, a lei da indução eletromagnética, que quando você varia o campo magnético do ímã em um condutor, gera para nós uma força eletromotriz induzida, gerando uma força magnética. Essa força magnética vai se contrapor ao movimento da espátula, fazendo com que ela freie agora. Então agora eu vou pegar uma outra espátula, tá? Ela é de metal também, só que agora ela é vazada. Então eu coloco ela aqui, para oscilar como um pêndulo novamente. Aí, nota que ela demora um pouco mais, né? Por que ela demora um pouco mais? Como ela é vazada aqui, ó, olha a diferença da primeira espátula de metal e da segunda. A segunda ela é vazada. Então aqui a corrente tem um percurso, é mais fácil para ela circular. Aqui não. Então acaba que a força magnética aqui na segunda espátula é um pouco menor, fazendo com que a espátula pare em um maior tempo, certo? Então agora eu vou pegar essa terceira espátula, que também é de alumínio, de metal, tá? E vou colocá-la para oscilar aqui como um pêndulo. Então eu coloco ela para oscilar e note que ela não é freada, nada acontece aqui. Então o que acontece? Se eu visualizar bem essa espátula aqui em cima, perceba que ela é aberta, certo? E eu pergunto para você, circuito aberto passa corrente elétrica, sim ou não? Não, né? Não passa. Logo não vai gerar uma corrente elétrica, não vai ter força magnética, a espátula não vai ser freada. E qual que é a aplicação prática do freio magnético? Então, uma aplicação que a gente tem no nosso cotidiano é a Big Tower, nos parques de diversões, né? O freio da Big Tower funciona através do freio magnético. E aqui, com esse material, você vai demonstrar como funciona a Big Tower. Isso. Então aqui eu tenho um ímã, certo? Para provar que eu tenho um ímã aqui, eu coloco esse preguinho que está suspenso nesse fio, né? Para mostrar que ele está sendo atraído, logo é um ímã, certo? Esse ímã ele tem um vazado ali dentro, então permite que a gente passe ali o material para mostrar como funciona, certo? Então aqui eu tenho 3 cilindros, certo? Sendo o preto de acrílico, como a espátula, e os outros 2 metálicos, de alumínio. Então, primeiramente, eu pego o cilindro de acrílico, de plástico, e passo ele aqui por dentro do ímã. Vamos ver o que acontece.
passa sem nenhum... Isso, não acontece nada, né? Note que ele desce sendo acelerado aqui normalmente em queda livre, certo? Agora, se eu pego o cilindro metálico, o menor, e passo ele aqui dentro do ímã, note o que vai acontecer. Ele cai de forma mais... Isso, ele vai sendo freado, né? Então a mesma ideia que a gente tinha lá na espátula. A hora que eu passo, que eu aproximo esse condutor metálico pelo ímã, o campo magnético do ímã no condutor vai variar, gerando para nós uma força eletromotriz induzida, uma corrente induzida e uma força magnética que vai se contrapor ao movimento do cilindro, fazendo com que ele desça agora com uma velocidade menor. Não, é por isso que a Big Tower não tem perigo. Isso, então como que funciona a Big Tower? As cadeiras têm seus dispositivos metálicos, certo? E lá perto do pé da torre, eles colocam ímãs em volta da torre inteira. A hora que você está descendo em queda livre, os dispositivos metálicos se aproximam do ímã, gerando uma força eletromotriz induzida, uma corrente elétrica induzida e uma força magnética que se contrapõe ao sentido do movimento. Se você está caindo para baixo, a força está indo para cima, fazendo com que a cadeira desça com velocidade constante. Tá? Então a gente pode ver, ó, aqui eu tenho um cilindro maior, eu vou passar ele pelo ímã e note que ele vai sendo freado, né? Então a mesma coisa, a lei da indução eletromagnética de Faraday. Ok? Muito obrigada pelas informações, Kaique. Esse foi o Fibra sobre freio magnético. A gente volta na semana que vem. Até lá!